Fala, meus confrades, muito boa noite. Vou fixar aqui o comentário da nossa live de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, como é que estão vocês? Deixa só no Instagram notificar o pessoal. Fiquem com a gente na live que a gente tem um convidado especial hoje, é o Alberto Guimarães, especialista nessa área de reforço e reabilitação de estruturas. E ele vai trazer aqui alguns conceitos interessantes. Para você que tem medo dessa área de reforço e recuperação estrutural, fica com a gente aí na live que a gente vai trazer algumas informações importantes, especialmente aí com o Alberto, que vai trazer da experiência dele prática aí, trabalhando nessa área, para você se sentir mais seguro, se deseja iniciar ou se aprofundar nessa área de reforço e reabilitação de estruturas. Deixa só mais um tempinho aqui do Instagram notificar o pessoal. Deixa eu ver se o Alberto já está por aqui. Já entrou. O Alberto já está aí. Peraí que eu já te chamo, Alberto. E aí, pessoal, a gente vai ter uma surpresa lá no final da live. Viu? Para quem ficar até o final, a gente vai ter uma surpresinha. Deixa eu só perguntar o seguinte. Primeira coisa, vocês que estão aqui na live estão me ouvindo bem? O áudio está legal, o vídeo está legal? Me confirmem aí, por gentileza. Manda aí ok ou um legalzinho pra gente saber aqui se tá tudo bem. E aí poder convidar aqui o Alberto Guimarães para se juntar a gente aqui nessa live, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Ali Concreta Engenharia aqui, Isabel Cristina, VHR, Beni, Gilmar Feliciano tá ok, Isaac também, Janderson Lacerda, Marcelo. Ok, beleza. Então eu já vou chamar aqui o Henrique. Eu já vou chamar o Alberto Guimarães, que é o nosso convidado de hoje, para a gente tratar desse tema aí, que às vezes é a dor de cabeça e o pesadelo de muita gente da área de engenharia e arquitetura, que é a área de reforço e recuperação estrutural. Muitas vezes assusta, né, o pessoal, tendo em vista, né, claro, algumas tragédias que a gente vê acontecer por, sei lá, imprudência, imperícia. Enfim, então muita gente se assusta com essa área e a gente vai trazer um especialista aqui para... Olha aí meu amigo Augusto também. Então vamos lá. Deixa eu chamar aqui o Alberto. Já tô... Sejam todos bem-vindos, quem está chegando agora aí. Grande Alberto, deixa eu ajustar aqui. E aí, meu amigo, muito boa noite. Boa noite a todos aí, como é que vocês estão? Confrades, grande Gilde, tudo certo aí? Valeu, meu velho, tudo tranquilo. Deixa eu só perguntar pro pessoal aqui, fala aí um pouquinho, só para o pessoal me confirmar se o áudio e o vídeo também do Alberto estão ok. Fala aí pra galera aí, pra ver se eles estão te ouvindo bem, se o áudio e o vídeo estão ok. Ok, tá tudo certo aí, pessoal? Vamos lá, estão me ouvindo bem? Confirma aí, manda um joinha aí. Se o áudio e o vídeo do Alberto estão ok também, para a gente poder começar aí esse conteúdo que eu acredito que tem muita gente ansiosa aí, Alberto, que é, às vezes, para quem está formando, para quem está entrando no mercado, e aí às vezes vê essas notícias aí de tragédia, coisa e tal, e aí bate aquele medo, meu Deus, a área de reforço, de recuperação, de reabilitação de estruturas, claro, tem que ter muita responsabilidade, mas não é uma área que a gente deva deixar de atuar por medo ou algo do tipo, porque o conhecimento e o preparo está aí justamente para isso, para a gente não incorrer em erros e, fazendo as coisas de maneira assertiva, proporcionar o reforço e a reabilitação daquelas estruturas que necessitam, correto? Claro, corretíssimo, é isso aí mesmo. Às vezes as pessoas entendem como um bicho de 7 cabeças. Não é, tem que ter, é o que você falou, muita responsabilidade. Também tem que ter uma certa experiência. Você não consegue da noite para o dia já sair fazendo um reforço, uma reabilitação. Tem que ser humilde, para quê? Para aprender, buscar profissionais mais experientes que você, conversar. E hoje a gente está vivendo um momento que é muito interessante, que o Instagram está nos proporcionando muita coisa bacana. E a gente consegue transmitir conhecimento. Nós estamos aqui para isso. Porque a gente tem que deixar um legado. E o legado é transmitir conhecimento, né? É para isso que a gente está. Então, eu acho que é muito bacana isso.
É um momento novo que nós estamos vivendo e é fantástico. Eu adoro, aprendo com você, aprendo com o Matheus, aprendo com o Renato Saad e faz parte. Essa é a nossa vida. A engenharia é tão evoluída quanto a medicina, que eu costumo brincar, e é pura verdade. E a gente tem que estar constante. Às vezes tem mais aptidão para evoluir numa área e o outro, e assim vai. A gente precisa absorver esses conteúdos e aprender e, claro, aplicar, que é fundamental, né? Claro, claro, claro. Vou pedir um favorzinho aqui ao pessoal que está na live. Olha, é o seguinte, a gente está chegando aí já a 40 pessoas aí ao mesmo tempo aqui na live, mas a gente pode alcançar mais pessoas. Eu sei que vocês têm amigos aí que vão se interessar nesse conteúdo, então eu sempre peço aqui no início da live, cá embaixo no vídeo do Alberto, tem um aviãozinho lá embaixo, e eu vou pedir para vocês clicarem aí nesse aviãozinho e enviarem para pelo menos 3 amigos de vocês da área de engenharia, da área de arquitetura, que vão se interessar por esse conteúdo. A gente preparou, hoje vai ser uma verdadeira aula. O Alberto já vai falar da experiência dele, de como ele ingressou nessa área. E ele preparou aqui algumas imagens, uma espécie de estudo de caso, né, Alberto? Para a gente tratar aqui dentro desse assunto, que é super interessante e eu diria até usual, porque volta e meia, mesmo quando você da área de engenharia ou de arquitetura não está lidando diretamente com isso, mas chegam demandas até você e às vezes você fica sem saber o que fazer por medo, por receio, algo do tipo, e hoje a gente vai ver que aqui a partir do conhecimento, da experiência do Alberto, dá para trilhar esse caminho aí com muita responsabilidade, humildade, como ele colocou aí, porque ninguém sabe tanto que não precise aprender de ninguém. Sim. E ninguém sabe tão pouco que não possa transmitir alguma coisa, né, adiante. Então eu penso dessa forma. Eu sou formado também em pedagogia, eu venho lá da área de educação também, então... eu sou formado em direito também, pô. Ah, cara, aí tá pronto. Aí humanas e exatas se juntando aí. Então lá na educação a gente teve lá dentro das eras aí na pedagogia o conceito de classes muito seriadas, né? Que era assim, aquela classe tudo junto com pessoas de diversos níveis, onde quem estava mais à frente ajudava quem estava um pouquinho mais atrás. Então, basicamente, hoje em dia a gente está vivendo a era da informação, a era do conhecimento, onde o principal ponto é o trabalho colaborativo. A instituição de parcerias para você poder abranger e alcançar áreas e profissionais e clientes que você, por si só, não conseguiria. E o compartilhamento, como você bem disse, teve uma caixa de perguntas que eu abri aqui há umas semanas atrás para refletir sobre esse período de quarentena, o que é que a gente conseguia extrair de bom, o que é que a gente de bom aprendeu aqui. E teve um amigo aqui do Engenharia na Prática, se eu não me engano, do Instagram aqui. Não, Engenharia e Prosa, desculpa, de lá de Brasília. Ele disse o seguinte, que provavelmente esse período de quarentena acelerou o processo de digitalização ou de entrada no meio digital de algumas empresas e profissionais, antecipou isso aí uns 3, 4 anos, né, do que a galera pensava do que seriam as redes sociais, e a gente está tendo que viver isso hoje em dia. E está sendo muito rica essa experiência, né? São lives técnicas que a gente está tendo, de bastante conteúdo, tanto aqui, e se abrir aí agora, qualquer um abrir o Instagram aí, de perfis de engenharia, vai ver que tem muito conteúdo bacana sendo compartilhado agora, nesse exato momento, que é o que a gente está se propondo a fazer aqui. Exatamente, é bem isso mesmo. Aconteceu, antecipou o que você falou, eu acho que antecipou até mais, antecipou acho que uns 5 anos aí, não só para divulgar empresas, como também divulgar até conteúdos que realmente, principalmente essa área de reparo estrutural, reforço estrutural, o próprio livro que você lançou, e aqui deixo meus parabéns novamente aí para você, Matheus, o Abdala, realmente foi assim... Tá aqui nosso filho aqui. O meu tá aqui, ó. Por sinal, já li ele, ó. Olha aí, show de bola. Eu até postei lá um story que você compartilhou lá falando sobre o livro, a gente republicou aqui. Muito obrigado. Para quem tá iniciando, Gideon, sem dúvida, é uma obra assim que estava precisando, porque juntou tecnologia, né? Você consegue, por meio do QR Code aí, tá buscando a informação na prática ali, que vocês acabaram fazendo a filmagem. Então, cara, eu achei fantástico.
E para quem está iniciando nessa carreira, é fantástico esse conteúdo que vocês colocaram. Claro, tem muita coisa que tem que ser estudada com mais profundidade. Sim, aprofundada, é porque a ideia cara, foi assim, muito legal. Claro que a gente nem se propôs a esgotar o assunto, porque essa área de engenharia diagnóstica em si tem muito conteúdo a ser estudado, né? Dentro de um capítulo só daquele, a gente se propôs a elencar os capítulos, né, com as manifestações patológicas dentro dos sistemas de uma edificação, por exemplo, mas sabendo que a gente nunca ia conseguir, por mais que a gente utilize o recurso do QR Code, esgotar todas as possibilidades, aprofundar a esse tanto, mas para quem está iniciando, né, na graduação ou até na pós-graduação e trilhando esse caminho da engenharia diagnóstica, vai ser com certeza assim, uma ajuda bem bacana para assim, ter um pilar, no caso assim, né, para seguir, né, desde os conceitos, patologia nas fundações, estrutura de concreto, alvenaria, revestimento, coberturas, impermeabilização e a parte também de inspeção predial e diagnóstico, né? Então, dá um start bem legal, bem bacana e condensa tudo numa obra só e com a possibilidade de expansão com os QR Codes. Mas vamos aproveitar para falar agora um pouquinho de você, da tua experiência, como é que você foi parar na área de reforço e reabilitação de estruturas. Falei um pouquinho aí sobre o Alberto Guimarães. Para a galera que me segue aqui, que não te seguia, já vai passar a seguir depois da live aqui. Quem ficar até o final, a gente tem uma surpresa anunciada aqui. É isso. Valeu? Aí. Maravilha. Bom, eu, na verdade, eu nasci praticamente no meio da engenharia civil, cheirando concreto, porque meu pai trabalhou 35 anos na Falcão Bauer, e eu aprendi vendo engenharia, vendo corpo de prova, ele falando sobre Falcão Bauer. Na verdade, ele entrou na Bauer, acho que na década aí, acho que quando foi fundada, em 72, 73, não me recordo, não sei. E aí ele começou a trabalhar junto com o Falcão Bauer, Maneira Noronha, etc e tal, e ficou lá por 35 anos. E nesse período eu sempre do lado dele, só que por uma aí, vamos dizer assim, uma imaturidade da gente, né, que a gente acaba amadurecendo depois. Fui fazer faculdade de Direito, mas mesmo assim já era técnico em edificações, trabalhando com ele. Fui fazer faculdade de Direito e quase no finalzinho eu vi que realmente a coisa não era aquilo. E voltei de novo para o meu pai lá, voltei de volta para o lado dele, já conhecia muito, já aprendia muito. Comecei a faculdade de engenharia e fiz até o 3º ano. Quando chegou no 4º, surgiu uma oportunidade para eu estudar fora do país e fui buscar esse conhecimento fora, na Espanha, no Instituto Eduardo Torroja. Também fiz pós-graduação no IDD, fiz cursos aí no México também com o IDD. Com o IDD também cheguei aí. A gente fez um curso na Universidade de Caminhos, em Madrid. Tudo isso aí ligado à área do quê? De diagnóstico, reforço e reabilitação de estruturas. E claro, sempre do lado de uma pessoa que está aí, do meu pai, 35 anos. Estagiei com ele na Falcão Bauer. E quando eu voltei, eu fui ingressar na universidade de novo, só que já não tinha mais tempo. Entrei até com mandado de segurança, mas não abriram. E aí, realmente, eu acabei parando. Falei, bom, vou seguir aqui, sei muita coisa, né? E estou continuando aí, já estou há 24 anos nessa área, né? E meu primeiro... Eu tenho uma história parecida com a tua, que assim, meu pai é mestre de obras. Aí minha primeira graduação foi pedagogia. Eu cheguei a cursar pedagogia, formei, ingressei no mestrado em educação. E isso que antes de eu entrar na pedagogia, eu trabalhava... Ele tinha uma microempresa aqui de construção civil aqui, construía casa de alto padrão aqui na região metropolitana aqui de Salvador, e eu trabalhava com ele. Aí eu ingressei na faculdade de pedagogia, deixei de trabalhar com ele e fui me aventurar na área de educação. Aí fiz a graduação, comecei lá o mestrado, aí depois desisti, abri uma empresa de e-commerce. E aí depois, lá em 2012, eu fui voltar para estudar engenharia civil, e aí foi a felicidade dele, a realização dele. Como mestre de obra, ter um filho engenheiro. Um pouquinho parecido aí com a tua história. Meu pai também, até hoje ele fala que a alegria dele aí, realmente a gente está tocando a empresa. Hoje a gente tem 5 engenheiros na empresa, né? Ele está lá ainda, mas fica só de camarote, né?
A minha irmã também se formou engenheira, atua também conosco, mas não é tão especializada, não se especializou tanto quanto eu. Mas a gente tem aí feito muita reabilitação, muito reparo. E eu procuro sempre estar do lado do meu pai, ouvindo as histórias dele, de Falcão Bauer, Maria Noronha, Dirceu também, que esses caras aí, pô, realmente foi fantástico. Ele conta, você fala, cara, como é que pode? Então, assim, a gente aprende muito. E hoje é o que eu falo, para você realmente estar iniciando nessa área, busque profissionais, se precisar trabalhe até de graça, porque você vai ganhar, você não vai perder, seja na área de reforço, seja na área de reabilitação. Eu não aprendi da noite para o dia, tive o privilégio de andar com essas pessoas, de estar aí com meu pai há muito tempo e soube, o que é importante, soube absorver esse conhecimento. Tem muita gente que não absorve, passou muitos engenheiros aqui pela empresa que não sabem hoje adotar, fazer um cálculo de reforço de fibra de carbono que eu sei. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, assim, é justamente esse tipo de perspicácia que você tem que ter. E, claro, estudar, colocar o pé no barro, isso faz parte, a gente aprende muito. Eu tenho histórias de obras aí que eu saí correndo para não apanhar de fiscalizações que eu fiz, principalmente em pisos industriais. São fatos assim muito engraçados, mas que, poxa, quem sabe um dia a gente volta a bater esse papo aí de casos aí de obras que a gente enfrentou, que realmente, então eu aprendi desde o controle tecnológico de laboratório até a área hoje que eu atuo, que eu me apaixonei, que é reforço estrutural e reparo, né? Atuo também na área de diagnóstico, a gente trabalha com manifestações patológicas, a gente atua, tem um departamento aqui de consultoria, eu participo também, porque a gente aprende muito, e aprendi muito com isso. Então é muito interessante. Então essa, na verdade, foi a minha trajetória, né? E para quem quer estar iniciando nessa área de reparo ou reforço estrutural, o primeiro passo realmente é buscar mais conhecimento, estudar sobre o assunto e puxar pessoas mais experientes, perguntar, tem que ser, não adianta, senão você vai ter problema. Você tem que estar perguntando para essas pessoas. É claro que todo começo é difícil para todo mundo, isso faz parte. Todo mundo começou um dia, até porque, assim como você, Alberto, e assim como eu. a gente hoje tem um cenário, né, e eu já fiz até uma pesquisa, eu fiz uma enquete aqui semana passada sobre a preferência aqui dos seguidores acerca de trabalhar CLT numa empresa e trilhar carreira ou empreender. E aí eu tive aqui um percentual de cerca de 70%, 70% a 75% da audiência. Claro que assim, a gente tem uma entrega aqui no Instagram bem limitada em relação à quantidade total de seguidores. Mas todas as vezes que eu fiz alguma enquete aqui, o percentual que interage é sempre uma amostragem bem, não diria bem fiel, mas bem interessante da totalidade aqui dos seguidores. Então, cerca de 70% do pessoal que segue aqui prefere empreender ao invés de trilhar a carreira aí como CLT. Até porque o que a gente tem agora de panorama de mercado, a gente não tem mais uma oferta de vagas abundante como tinha no último auge aí, sei lá, 10 anos atrás agora, 10, 12 anos atrás da engenharia, o último boom. Então a gente não tem uma oferta tão grande. Então muita gente está trilhando esse caminho do empreender. Então quando você fala de colar numa pessoa com mais experiência, não necessariamente se precisa ficar esperando uma vaga numa empresa ser contratado, mas mesmo empreendendo, vale muito a pena e não é demérito, num serviço que você consiga fechar de reabilitação, de reforço, você buscar um profissional mais experiente ou propor uma parceria com ele e aprender enquanto é remunerado para isso, ou contratar uma consultoria, mas de alguma forma você se resguardar nesse sentido, né? Em termos de assumir, poxa, eu não tenho ainda a experiência para fazer isso sozinho, eu não tenho a segurança necessária para fazer isso sozinho, mas eu consigo fazer isso se eu propuser uma parceria com um profissional mais experiente, de repente um professor da faculdade,
lá das Sim, disciplinas claro. de concreto, coisa e tal, que já atua nesse ramo, de repente algum outro profissional referência na sua região, mas isso nunca é demérito, e sim humildade da parte da pessoa, e com certeza vai contribuir. Pense, é a oportunidade de você aprender, sendo remunerado, inclusive, para isso, e aprender com a experiência de quem já está lá no mercado, aplicando as técnicas, se especializando. Então, é sempre um conselho muito válido esse, de você não dispensar um trabalho, mas reconhecendo as suas limitações, buscar apoio, suporte, ajuda, consultoria, parceria de quem já tem experiência. Perfeito? É verdade. Perfeitamente. Falou tudo. Então vamos lá, gente, vamos iniciar aí o pontapé inicial aí sobre falar, na verdade, sobre reparo e reforço de estrutura. Existe uma diferença, é claro, sobre o reparo e o reforço, né? O reparo é para você realmente restabelecer uma determinada manifestação patológica daquela situação, seja ela por impacto, por execução ruim, por problemas de projeto, tá? Ou diferentemente de um reforço. O reforço estrutural, você vai fazer o quê? Você vai adicionar uma carga nessa estrutura, seja por uma mudança de layout, seja até mesmo por uma mudança de tráfego em estruturas. Por exemplo, nossas pontes e viadutos precisam ser não só reabilitadas por conta da degradação, ou seja, aquelas manifestações patológicas que existem por conta de corrosão, de fissuras ou bichocas e por aí vai, é totalmente diferente o tráfego de 1950 para o de hoje. Então mudaram Sim. as cargas. E aí Volume, você precisa adicionar e colocar, fazer um reforço nessa estrutura para que ela não venha te dar uma manifestação patológica para você reabilitá-la. Então uma coisa está ligada à outra. Então é muito importante. Então, quem está na live, ó, eu sempre recomendo aqui, nas últimas lives que eu tenho feito aqui, ó, caneta e papel na mão e escrevendo aí. Então, o primeiro ponto é você entender a diferença de quando você vai precisar reforçar uma estrutura e quando você vai precisar fazer uma reabilitação. E isso é importante, né, a parte conceitual. O Matheus Leone chama atenção para isso. Eu gosto de chamar atenção para isso porque quem está no mercado aí empreendendo, por exemplo, vai chegar para negociar com o cliente. Aqui já envolve a parte de negociação. Sim. Mas quando vai chegar para negociar, você tem que saber diferenciar os termos para você poder conduzir, inclusive, a conversa com seu cliente. Então, seu cliente está, por exemplo, como me chegou essa semana, está lá fazendo uma reforma, eu vou dar um exemplo aqui, Janeiro, não vou citar para não ficar junto. Está fazendo a reforma numa edificação, vai mudar a utilização, né? Sei lá, era uma delicatessen e vai virar uma academia, né? Então, o carregamento dessas duas edificações, que sejam diferentes, vai de repente requerer daquela estrutura um reforço para a utilização. Ou quer fazer uma mudança, vou retirar uma parede aqui, ou quero retirar um pilar. Então aí se vai retirar um pilar, vai ter que se fazer o cálculo para ver se de repente um reforço, por exemplo, com uma estrutura metálica, um pórtico metálico, vai ter condições de, né, acomodar aquela nova carga ali. Então essa seria uma situação de reforço. Já se a estrutura permanece a mesma, mas você tem ali corrosão de armadura, você já tem o desplacamento do concreto, então ali você vai precisar fazer uma reabilitação, né, ou uma recuperação da estrutura, correto, Alberto? Correto, perfeitamente. Lembrando que antes existe o quê? Existe um estudo prévio para que você chegue a essa situação. Por exemplo, o seu livro tem um excelente conteúdo. Então, é importante você fazer uma prospecção dessa estrutura, porque às vezes você chega lá, não tem projeto, não tem absolutamente nada. Aí você tem que fazer todo um levantamento. Tem que prospectar de fato, fazer aquela parte de diagnóstico mesmo. E aí você precisa, né? Dentro desses dois conceitos que você trouxe, você, enquanto profissional, precisa saber a diferença de um e outro conceitualmente para poder explicar ao seu cliente, olha, aqui você vai precisar de um reforço, aqui você vai precisar de uma reabilitação, para depois você não se atrapalhar uma coisa com a outra e aí não conseguir evoluir na negociação por insegurança ou por passar informação imprecisa. Então, isso é super interessante. Então, começar por essa questão mesmo aí de conceito, né? Entender o que é o reforço, entender o que é a recuperação, e aí poder negociar nesses termos. Exatamente. Para que a sua explicação tem que ser muito clara para o cliente. Ele tem que entender o que ele vai fazer. Seja um reforço ou seja uma reabilitação. É claro que
por exemplo, a grande maioria dos meus clientes aqui são indústrias, então eles já sabem, já tem tecnicamente, já tem um conceito e já sabe o que tem que ser feito. Então é muito interessante os meios que você acaba trabalhando. A industrial já tem essa conscientização, o residencial não tem muito, e de condomínio também. Então é importante você estar realmente transmitindo a informação correta que chegue para o seu cliente para ele entender. Eu preciso reforçar, não, eu preciso reabilitar. Então, muito importante, antes, é claro, estar sabendo fazer esse diagnóstico. E partindo para o lado aí da reabilitação estrutural, o primeiro passo aí, tendo um diagnóstico, você vai pegar esse relatório dessa empresa que fez as recomendações adequadas para que você parta ali, então, da execução. O primeiro passo, quando você se depara com uma estrutura, é você realmente fazer um teste de percussão aí, de sonoridade, com um martelinho naquela estrutura para ver... Se você já quiser usar alguma das imagens que você me enviou, você me fala aqui que eu tô com elas abertas aqui. Eu então, mudo a tela aqui e mostro, viu, pro pessoal. Você pode abrir. Pronto. Aí, tem uma imagem que a gente está fazendo, acho que pronto, deixa eu só lembrar o pessoal que assim, vocês podem fazer perguntas aqui, viu? Que à medida que a gente for avançando aqui, a gente vai voltando aqui nas perguntas e vai procurando responder também as dúvidas de vocês, beleza? Então a gente vai entrar aqui na parte mesmo aqui já de instruções de como proceder, né, nessas questões de... aquela primeira, deixa eu ver se é essa daqui. Essa imagem aqui? Isso, essa imagem aí. Deixa eu dar um zoom aqui. Aí o que nós temos? Ele está fazendo o quê? Ele está fazendo um ensaio de percussão. Vocês já observam aí que é uma estrutura extremamente degradada por meio de corrosão e, por incrível que pareça, ela está reforçada com fibra de carbono. É um reparo, ela já estava com reforço. Já estava com reforço. E o curioso é que nessa obra a gente participou dessa concorrência, não ganhamos. E depois nós acabamos voltando lá com um valor praticamente o dobro para fazer a reabilitação de, se eu não me engano, foram 12 pilares, porque realmente estava tudo estourando. Não fizeram a verificação adequada, não houve diagnóstico ali, esse cliente não quis pagar na época. E aí a gente acabou fazendo, por contrariedade, uma verificação antes, incluímos no nosso orçamento de reabilitação, pelo fato de que é o perfil desse cliente. Ele não queria e a gente embutiu realmente para entender o que estava acontecendo. A gente sabia já que ele manipulava, eles manipulam lá produtos químicos, né, uma indústria de agronegócio, então tem um ataque muito invasivo na estrutura. E aí você faz a percussão, feita ela, e você vai para realmente fazer a escarificação, a demolição dessa estrutura. E tem uma outra foto aí também, Gildeon, que... essa aqui? Essa aí, depois de feito isso, o que é o ideal? É você realmente estar fazendo esses cortes aí em figuras geométricas, que muita gente aí pergunta, mas por que em figura geométrica? Justamente para que você faça um preenchimento posterior, seja de um reparo raso, um reparo semiprofundo ou um reparo profundo, de toda a extensão desse reparo. Por quê? À medida que você vai preenchendo, seja com material fluido ou com material tixotrópico, eu vou já explicar para vocês o que seria isso, para que você não tenha nenhum tipo aí de exudação desse preenchimento desse material, que vai ocorrer fissuras de canto aí. Então vamos lá. Deixa eu te perguntar, esse pilar aqui é naquela mesma obra lá daquele outro lá? Não, esse pilar é numa outra obra, é mais para uma foto certo. Elucidativa aí para o pessoal, que você faz o corte aí com maquita, né? Isso aqui seria, como a gente costuma dizer, o pé do pilar, né? Aqui no nível do solo aqui. Exatamente. Ali, por exemplo, né, naquela foto anterior, a gente teve que fazer uma demolição ali. Isso. A gente teve que fazer uma demolição praticamente aí total, porque já estava tudo solto, né? Não tem o que fazer, não tem nem estribo aí. Bem deteriorado aqui. Isso aqui é o concreto. A fibra de carbono, eu nunca trabalhei, eu confesso que eu nunca trabalhei com fibra de carbono. A fibra de carbono seria essas tiras aqui? Esse material preto. Depois, se quiser, Gideon, eu mostro para você aqui
no final da live, tanto o tecido quanto a lâmina de carbono. O tecido ele pode ser unidirecional, bidirecional, e a lâmina de carbono ela tem espessuras variadas, né? E depende de cada situação. Tem também barras de carbono, tem telas de fibra de carbono, temos também grampos de fibra de carbono. Eu faço muita coisa aqui com fibra de carbono. Eu já apliquei aqui mais de 20 mil metros quadrados de fibra de carbono. Então, é uma solução que a gente vem adotando muito. Inclusive, eu fiz uma live recentemente só sobre fibra de carbono. Se quiser, a gente volta. Foi aquela com o Matheus Leone ou você fez também uma outra depois? Fiz uma com o Matheus, que ele inclusive colocou lá no curso dele. Foi, na verdade, praticamente um mini curso, né? Foi uma aula. Eu assisti aquela aula, foi lá no YouTube. Isso. Foi mais de 1h30, acho que foram quase 2 horas de live. Foi 1h50 de live. Isso, foi muito bacana. De live. Eu mostrei alguns cases, foi bem legal. Então, aí a gente... Essa imagem aqui seguinte já é a evolução ali daquele primeiro corte aqui, né? Isso, aí você depois fez o corte, você fez a demolição, e aí você vai utilizar o quê? O tipo de material. Aí, por exemplo, você pode estar utilizando 2 materiais. Tudo vai depender de você que está avaliando aí, a pessoa experiente, ou você vai usar uma argamassa tixotrópica, que é uma argamassa polimérica, que é um reparo raso. Você pode fazer aí, pela doutrina clássica, um reparo raso é até 3 centímetros. Um reparo semiprofundo varia de 3 a 6 centímetros. E um reparo profundo acima disso aí, de 6 centímetros. Então, a gente, lembrando, 3 tipos de reparo. Reparo raso até 3 centímetros. Semiprofundo, de 3 a 6. E aí o reparo profundo, superior a 6 centímetros. Claro que as argamassas poliméricas, aí, tixotrópicas, por que é um material tixotrópico? É um material mais viscoso, você pode aplicar sobre cabeça, tá? E aí você vai preenchendo ele mesmo com a mão. Os fabricantes fazem toda essa indicação de um máximo de espessura que você pode estar colocando entre um material e outro. É uma aplicação mais demorada, tá? É uma aplicação aí que tem que ter muito cuidado na hora de você estar monitorando quem está aplicando, porque às vezes as pessoas vão colocando de qualquer forma, ele tem que ser pressionado para poder aderir, e diferentemente de uma argamassa fluida, aí, por exemplo, um grout, que é um reparo aí semiprofundo ou profundo. Então muita gente opta aí pelo reparo semiprofundo, né? E também pelo profundo, que é muito mais rápido, você ganha tempo na sua obra, otimiza, né? E então tem que tomar muito cuidado com isso, na hora de você, não só quem fez o diagnóstico e está recomendando isso, como também quem vai executar. E esclarecer o cliente, porque às vezes o laudo pode estar dizendo uma coisa e você quer executar de outra forma. Isso já aconteceu conosco aqui, nós já enfrentamos isso. E aí a nossa recomendação com o cliente foi o quê? Nós vamos otimizar o seu prazo de obra, mas não a durabilidade vai continuar a mesma, por conta aí das recomendações, né? Porque aí você tem, às vezes, um cobrimento muito baixo, que nem aquela área industrial, o cobrimento ali estava 2 centímetros. Não fizeram, na época lá, o tratamento correto, e também não fizeram a pintura correta. Então, tudo foi errado. Então, quando você faz aí uma proteção de superfície posterior, por exemplo, existem alguns laboratórios europeus que comprovaram já que quando você faz uma pintura de primer, epóxi e PU, você consegue ganhar em torno aí de 9 centímetros de cobrimento por 12 anos. Então é muito interessante isso. Tem 2 perguntas aqui interessantes, né? Logo aqui, bem curtinhas. Uma da Raíssa. Se não é aplicada ali uma ponte de aderência entre essa nova argamassa tixotrópica, né, a polimérica, e o concreto existente? Ótima pergunta da Larissa. Bom, Larissa, a gente tem... Raíssa, desculpe. Isso. Bom, Raíssa, existem aí as pontes de aderências acrílicas que você tem que tomar muito cuidado, e também pontes de aderência por epóxi. Só que você tem que tomar cuidado com o pot life desse produto, porque senão você cria um filme. Se demorar muito tempo para estar secando esse material,
Você, por exemplo, está em temperatura muito alta, vai criar um filme ali, você não vai ter aderência nenhuma, não vai existir como Ao invés de facilitar, você Sim, você vai estragar. prejudicar. Então tem que tomar muito cuidado. Nós aqui, particularmente, eu adoro a ponte de aderência da velha panela velha que faz comida boa, que é o quê? A água. A água. Esse molha, cara, limpa todo local, tira o material pulverulento e aí molha. Isso, você tem que molhar, mas aí o molhar é saturar, não é simplesmente utilizar a bomba costal, molhar e virar as costas. Não, é você realmente molhar, jogar a mangueira ali e a cada 1 hora ir lá e realmente estar molhando. Você tem que orientar o colaborador de estar fazendo isso. Vai lá, esborrifa, asperge, joga lá por aspersão água, espera mais uma meia hora, porque depende também do tempo. Você tem que estar sentindo realmente como é que está a absorção dessa porosidade desse concreto, ou não. Às vezes, se você tem um laudo de manifestação patológica que indicou a porosidade, você já consegue. Então, às vezes tem laudo que não tem, não mediu a porosidade do concreto. Então, tudo isso aí você tem que ter essa avaliação. E aí você vai vendo no local mesmo, aspergiu, vê quanto tempo lá o concreto vai absorver. E até o momento que vai chegar uma hora que ele vai demorar para ter essa absorção. É o momento de você fazer a aplicação do material. Porque senão ele vai acabar furtando a água do material que você está aplicando. E aí você tem problemas de fissuração, de retração hidráulica. Então tem que tomar muito cuidado com isso aí. Qual é a próxima? Aí o Maurício perguntou, usar ou não usar os inibidores de corrosão? E na verdade esse assunto dá muito pano para manga. Eu vejo uma discussão muito acirrada em relação a isso. É um assunto muito complexo de você usar ou não inibidor de corrosão. Depende, cada caso é um caso. Tem pessoas, inclusive uma doutrina aí do Paulo Helene, que ele mesmo fala que ele às vezes não utiliza. Ele não utiliza inibidor de corrosão, ele simplesmente faz a limpeza da armadura e passa simplesmente uma argamassa cimentícia que é o suficiente. Mas é claro, importante falar aqui, em áreas que estão com corrosão por meio da carbonatação. Em áreas que você tem ataque químico, em áreas que você tem aí maresia, cloreto, por exemplo, tem que tomar cuidado. Não que você não possa usar. Eu recomendaria você estar utilizando aí os inibidores de corrosão base cimentícia, que tem polímero, para pelo menos inibir aí, por isso que chama inibidor de corrosão, inibir o potencial elétrico, né? Inibir também que penetre a corrosão. Só que tudo isso aí tem que ser estudado. E o que é importante antes é a preparação desse substrato. Em casos, por exemplo, que você pega estruturas com um teor de cloreto, você tem que ver o perfil de cloreto que está nessa estrutura. Eu estou com 2 centímetros, 3. Remova todo o cloreto. Remova, para que você não possa entrar aí depois com a limpeza da armadura, ou com jateamento, ou com uma decapagem também, que nós vamos falar um pouquinho aqui dessas diferenças, para que você dessalinize esse concreto. E aí você tem que estar fazendo o quê? Entrar aí com um jato de ar de 70 graus para que você faça o jateamento, entre em contato com o cloreto dissolve. Dá para ser feito isso, mas tem que ter um controle rigoroso. Isso se você, eu não quero quebrar 2, 3 centímetros por conta do perfil de cloreto que foi constatado nessa estrutura. Agora, eu particularmente, eu gosto de fazer o perfil de cloreto e quebrar até realmente eliminá-lo. Para que o reparo tenha maior durabilidade. Nós fizemos isso, nós recuperamos um pier no estado do Paraná, e essa obra foi 3 anos. Eu aprendi muito nessa obra, aprendi a fazer cálculo até de maré, por conta aí até do arraste da maré que gerava nos nossos andaimes embaixo, e também quando os navios atracavam e desatracavam, a gente teria que considerar a propulsão da hélice junto com com o esforço da maré, para que o nosso andaime não fosse prejudicado. Então lá, o que nós fizemos? Lá teve trechos que nós utilizamos hidrojateamento a quente até 70 graus, e também teve aí
80% da situação lá, o que nós fizemos? Nós fizemos a demolição do perfil de cloreto. Chegamos até 3 centímetros, todas as vigas longitudinais estavam com corrosão, e demolindo toda essa área que estava com cloreto. E aí a gente acabou fazendo toda a reabilitação. E a recomposição, vocês fizeram com o quê? Grout? Fizemos com grout, na verdade microconcreto, né? Grout com 30% de pedrisco, né? Em determinadas situações, e teve casos lá que teve situações que, por exemplo, a gente ficou... lembra a gente teve um problema de greve dos caminhoneiros, que o Brasil parou um tempo? A gente estava executando... 2017... Não, 2018. 2017. Acho que foi outubro de 17 aí. Foi maio, eu lembro, porque eu fui para um curso do professor Sérgio Santos, que é da área de projeto estrutural, numa cidade vizinha aqui de Salvador, e aí eu só fui porque eu tinha conseguido abastecer o tanque do carro todo, e dava para eu ir e voltar, senão não iria. Foi em maio. Então foi 2018. Foi 2018. Foi maio de 2018, isso. Então foi 2018. E aí o que aconteceu? Ali, nesse momento, a gente não tinha material para ser entregue. A gente fazia as programações de materiais, porque não tinha como você ficar comprando material, porque você não vencia. Você estava numa área litorânea, não daria para estocar lá no pier, eles não tinham espaço para isso, tinha que ficar dentro do container. O container, em temperaturas muito altas, condensa o material vai empedrando. Então você tem que tomar todos esses cuidados. E tudo isso a gente fez. E aí teve um momento que a gente teve que usar cimento Ari. Então a gente elaborou um traço, a gente teve que contratar uma pessoa especialista para que ele elaborasse um traço para a gente que chegasse aí aos 40 MPa, aí, pelo menos em 20 dias, porque a gente tinha um problema que era o quê? A gente tinha que reforçar as vigas com fibra de carbono depois de todo o processo feito. E existe um grande problema, a fibra de carbono não gosta muito de umidade. Então, como é que você vai grautear ou fazer um microconcreto e aplicar a fibra de carbono, sendo que ela é aplicada com um material de resina epóxi, ele não suporta o epóxi, né? Não gosta muito de umidade até superior a 5, 6%. Então, a gente tivemos que tomar esse cuidado. Então, tudo isso aí foi feito um estudo muito rápido, e essa pessoa nos deu aí todo esse auxílio, e as coisas andaram muito bem. Então é muito interessante com relação aos inibidores de corrosão, voltando a esse assunto. Isso, tem até uma outra pergunta aqui, que é o do Wanderson. Ele diz: qual a sua opinião sobre o inibidor de corrosão de base de zinco? Olha, eu confesso que eu só utilizo ele para situações de carbonatação, como o cimentício. Para situações de cloreto, de ataque químico mesmo, você pode usar, tá? Você pode usar, não vamos impedir. Só que você tem que fazer uma limpeza muito bem feita nessa armadura, tá? Eu colocaria realmente os inibidores aí, base cimentícia, nessas estruturas, que funciona muito bem. Só que aí você tem que fazer uma proteção muito boa aí de superfície de uma pintura. O ideal para esses ambientes, quando você não extrai todo esse cloreto aí, é realmente estar usando os ânodes de sacrifício, ou por meio de uma pastilha, ou por meio de um fio galvânico, ou por corrente impressa, que no Brasil ainda a gente tem muito que evoluir, e a gente tem que aprender ainda, né? Existem alguns estudos aí que realmente vem comprovando. E nesse pier aí, inclusive, eu achei legal, mas também estava... quando a gente foi fazer o trabalho de reabilitação, eles tinham um ano de sacrifício por meio de proteção catódica por corrente impressa, ou seja, transformadores instalados lá. Só que assim, liga o transformador e deixa. E aí não tem como. Porque o que acontece? Quando você instala um transformador por corrente impressa, tem que ter variações da corrente injetada de acordo com a umidade relativa do ar. E para isso você tem que ter um software conectado ao seu transformador. Para ficar monitorando. Claro, para ficar monitorando. Eu jogo mais corrente, jogo menos corrente, jogo mais corrente, menos corrente. Isso aí, eu fui visitar uma ponte lá na Galícia, na Espanha,
e eles contratam, o governo contrata, olha só que bacana, o governo contrata um profissional ali da área para que ele vá diariamente fazer o monitoramento da proteção catódica por corrente impressa. Ele vai todos os dias, ele entra no caixão da ponte, tem um computador lá, e ele vai lá e fica verificando e controlando. Hoje eu acho que, quando eu fui em 2013 eu fui. Hoje, na época, já estavam tendo um estudo para que ele monitorasse pelo telefone, pela remotamente. internet. E eu acho que agora já deve ter chegado a essa tecnologia. Mas durante a vida útil daquela estrutura tem que ter esse monitoramento. Você daí tem que monitorar a vida útil inteira da estrutura, com a proteção catódica por corrente impressa. Só que você nunca, eu disse nunca, você vai ter corrosão. Nunca. Nunca. Esquece de corrosão. Entendeu? Então é o custo-benefício que você tem que colocar no papel. Essa empresa aí, eles deixavam os transformadores lá e ficou. Só que quando você instala o transformador, às vezes você injeta muita corrente, ela faz o caminho inverso, ou seja, ela corrói mais, que foi o que aconteceu. Gerou um potencial de corrosão tão grande lá, que quando eu fui fazer... foi legal porque eu comecei o trabalho com eles desde realmente o diagnóstico. Eu fiz um trabalho muito bacana para eles de monitoramento. Eles queriam fazer um pacote com a empresa de todo esse trabalho, e a gente acabou fazendo. Então, a gente monitorou isso, e a gente constatou que realmente, pode desligar o transformador catódico, desliga. Isso aqui é lixo. Você quer fazer uma proteção catódica adequada, tem que fazer um estudo para isso. E esse estudo aqui não tem ainda, olha só, um mercado para os brasileiros. Não tem pessoas especialistas nessa área. No Brasil não tem. São poucas. Se tiver, alguns que recomendam fazer, dimensionam, na verdade, tanto as pastilhas quanto os fios galvânicos. Agora, pessoas especializadas de fato na proteção catódica por corrente impressa, não tem aqui no Brasil. Não tem. Não. Eu mesmo não conhecia. Deixa eu ver aqui, 2 perguntas aqui, para a gente voltar para as imagens aqui. Tem algumas imagens. Você falou da utilização de argamassa polimérica, isso, né? e tixotrópica. E eu vi uma outra imagem aqui que certamente é para a utilização de grout. Essa aqui é para a utilização de grout, que seria uma reabilitação similar à daquele pilar. Que é o quê? Que é justamente para que você tenha agilidade no processo aí de reabilitação. Você pode usar o grout com pedrisco e pode usar o grout com ele fluido. Em que casos eu devo utilizar ele com pedrisco ou fluido? Basta verificar o que o fabricante disse. O fabricante nos ajuda muito nesse ponto. Porque às vezes o material que você está comprando, ele fala, espessuras superiores a 10, 12 centímetros, você é obrigado a estar colocando aí o pedrisco. Por quê? Para evitar muita retração hidráulica do material, não fissurar. Senão todo esse trabalho que você faz de reabilitação, você jogou fora. Né? Jogou fora até um diagnóstico lá que acabou sendo realizado pelo seu cliente. Então, muito cuidado com isso, observar o que realmente o fabricante fala. Existem alguns reparos rasos aí, Gideon, que às vezes o pessoal também informa aí que até 10 centímetros eu posso fazer. Até pode. Inclusive tem uma técnica chamada dry pack, um empacotamento a seco, né? Que o pessoal também faz aí por meio de... vai martelando a argamassa tixotrópica, pressionando, só que é demorado. Então, só que quem quer uma reabilitação demorada? Dificilmente. Você vai no cliente e ele quer... eu quero para ontem. Só que aí existem materiais que você consegue ter uma cura muito rápida. Por exemplo, os grouts aí, tricomponentes, que tem a base epóxi. Em 2 horas você chega a uma resistência de 25 MPa. Você consegue isso. Então, libera áreas aí. Então, dá para ser feito isso. Então, cada caso é um caso e tem que realmente vendo o que foi especificado. Ou, se não está especificado, você chegar ali, tomar uma decisão e puxando alguém mais experiente para justamente estar definindo
esse tipo de reabilitação. E é muito importante, eu volto a repetir, observem as recomendações do fabricante. Ele fala tudo isso aí sobre espessura. Até que tipo de espessura posso chegar nesse reparo aqui com a argamassa polimérica. Então ele mesmo fala. Então é muito importante você ler antes de for aplicar, observar as recomendações do fabricante. Teve aqui, ó, o Teófilo, eu vou até botar aqui. Então nesse caso aqui, essa visita, digamos assim, é para justamente você poder, né, despejar. É o chamado cachimbo para aplicação cachimbo aí do grout. O Teófilo pergunta aqui, há alternativas mais baratas que a fibra de carbono no caso de necessidade de reforço estrutural? Sim, na verdade as alternativas aí é aumento de seção, né? Ou realmente você pode estar utilizando perfis metálicos, e a fibra de vidro também é uma outra opção. Só que tem que saber aí de reforço. Você pode reforçar estruturas com fibra de vidro. A fibra você falou, assim, pode complementar. A fibra de vidro, ela chega aí aproximadamente a uma resistência à tração de 1.800 MPa. Ela é mais resistente que o aço. E aí, já a fibra de carbono, ela chega aí a 4.200 MPa. Então, existe uma diferença. Tem casos, eu fiz aí uma live a semana, acho que retrasada, sobre um caso que eu fiz aqui mesmo, em Sorocaba, que a resistência do concreto deu baixa, e ficava mais caro você fazer o reforço com aumento de seção, que estava previsto, né? Quando eu recebi esse projeto, daí eu fui conversar com o calculista, porque eles estavam com pressa para executar essa obra. E eles queriam que em 20 dias executasse. Falei, gente, não dá para executar em 20 dias um aumento de seção. O prédio já estava no 12º pavimento. O problema deu-se no primeiro subsolo, no primeiro subsolo e no térreo. Só que eles chegaram até o 10º pavimento já. Estavam numa briga entre concreteira e construtora. E escorado, cimbrada a estrutura. Só que para que você pudesse fazer esse reforço com aumento de seção, o que normalmente se pede? Você escarificar todo o concreto. E para você escarificar todo o concreto, você tem que chegar próximo à armadura. E aí você vai ter um problema de flambagem, de carga, de sobrecarga. Sim, até você está no 10 pavimentos. E aí o que você tem que fazer? Escorar até o 5º, 6º pavimento. Para você abrir todos os pilares. E aí os caras colocaram a mão na cabeça. Falaram, putz, eu confesso que eu não pensei nisso. E aí eu fui conversar com o calculista. Eu falei, realmente você tem razão. Daí ele falou, e a alternativa? Que alternativa você me dá aqui? Daí eu dei a alternativa de fibra de carbono. Mostrei para ele que realmente, pelos coeficientes de Poisson que nós calculávamos o reforço, porque a fibra de carbono, em regra, ela suporta a compressão. Desculpe, a tração. Em regra é a tração. Ela chega aí a 4.000 e tantos, 4.200 MPa, e você pode ir adicionando camadas nela, né? E aí vai aumentando. Então ela chega a uma resistência aí, dependendo do caso, até 12 vezes mais resistente que o aço. Dependendo da camada quantas camadas você vai usar. E nesse caso, para você utilizar a fibra de carbono para ela funcionar como compressão, você tem que confinar o elemento. Você confinar um elemento, você tem aí um grande problema. Quando você comprime uma estrutura, você tem coeficiente de flambagem aqui, que a estrutura ela acaba abrindo, né? Ela vai realmente ter um problema de dilatação para fora, e a fibra de carbono ela confina isso. Confina e você não tem nenhum tipo de problema. E o que é muito interessante da fibra de carbono é que quanto menor a resistência do concreto, maior resistência você tem no reforço. Então ela consegue obter aí, a gente já fez vários ensaios, inclusive, se você puxar, tem até algumas teses de doutorados que foram feitas aqui por alguns brasileiros, inclusive no estado de Minas Gerais. Um abraço aos mineiros aqui, na Universidade Federal de lá. Foi feita uma tese lá que realmente eles comprovaram isso. E realmente, a resistência ela chega até a dobrar. Um concreto aí de 13, 14 MPa, quando você confina ele em trechos, né, não ele todo, ela chega aí a quase 30 MPa. Então é muito interessante. Show. Aí você falou em perfil metálico, aí teve aqui.
O Abraão Eduardo, qual a sua opinião sobre reforço de elementos de concreto armado com estruturas metálicas? Indica, falando acerca de desempenho, custo e aplicação. Olha, depende de cada caso. A gente tem que avaliar o caso concreto ali que você está. Não adianta falar, eu indico todo e qualquer reforço. Agora, você tem que avaliar o momento da situação que está ali. Você, na verdade, tem que entender todo o processo do como vai ser feito o reforço, porque aí você tem que ver para o seu cliente qual é o melhor custo. Por exemplo, perfis de aço, ele vai estar exposto a ambientes agressivos, porque pode atacar da corrosão, você vai perder. Sim. A fibra de carbono ou a fibra de vidro é um material inerte, não corrói nunca. Desde que, se você fizer uma proteção aí, nessa estrutura, seja ela com uma argamassa polimérica, uma pintura, você vai ter a durabilidade praticamente aí ad eterno. Que foi a pergunta saiu agora do Maurício. E a proteção passiva da fibra? Ele perguntou aqui. Na verdade, o que acontece? A proteção passiva da fibra de carbono é para situações sujeitas a incêndio ou de altas temperaturas, para que você proteger esse reforço, que o que mais dá problema na fibra de carbono é realmente o material que foi colado, são as resinas de epóxi, assim como os próprios reforços com perfil de aço. Que o perfil de aço, além de você fazer perfurações com parabolt, você também faz uma colagem de epóxi. Tem que ser feito isso, porque se não fizer, em qualquer momento você vai ter problema. Então, a proteção passiva da fibra de carbono, ela serve a proteção passiva serve justamente para isso, para que você minimize o impacto naquele reforço e consiga evacuar aquela estrutura com um prazo coerente, que ninguém sofra absolutamente nada, né? E o reforço não deforme. Então essa, na verdade... Alberto. Oi. Pronto. A gente está chegando no impasse aqui. Falta cerca de 3 minutos aqui para acabar a live. E a gente ainda tem algum conteúdo aqui para trabalhar, né? Não, vamos lá, vamos seguir. Para mim tá tudo bem. Eu tenho tempo. Aí o que acontece? O Instagram ele vai encerrar a live aqui. Quando bater 1 hora, ele encerra. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vocês querem continuar aqui para a gente fechar esse assunto aqui? Tem mais algumas imagens para o Alberto ver aqui com a gente, né, e falar alguma coisa. Tiveram algumas perguntas aqui. Então a gente vai fazer o seguinte agora. Vocês vão tirar um print aqui da tela. Isso aí. E vocês vão... deixa eu desativar aqui os comentários. Vocês vão tirar um print da tela aqui agora, vão marcar eu e o Alberto aí nos seus stories, se essa aula foi de proveito para vocês. A gente vai finalizar essa live aqui, porque o Instagram já vai abrir contagem aqui, a gente está com 59 minutos, mas a gente vai abrir uma nova live, onde o Alberto vai tratar de algumas outras imagens aqui, tirar mais alguma dúvida que eventualmente surge aí. Mais uns 10, 15 minutos de live a gente finaliza, beleza, Alberto? Tranquilo. Tá tranquilo para você? Não, pronto, tá então eu aproveitem aí. Tá. Eu gosto muito de falar, de compartilhar conteúdo, porque é um assunto gostoso. Então a gente faz o que a gente gosta e compartilha. Eu acho que isso é fundamental. Pronto, então a gente vai finalizar essa primeira parte aqui, e aí eu vou abrir uma nova live, e a gente vai ficar mais uns 10, 15 minutos para tirar mais algumas dúvidas. Vocês podem lançar aqui, e também para mostrar mais algumas imagens aqui que o Alberto trouxe para a gente discorrer, beleza? Tiraram aí o print? Espero que não tenham tirado minha com a boca aberta. E aí marca o Alberto e me marca também. Vou encerrar aqui e vou abrir de novo. Vocês voltam com a gente, viu? Não finalizou não. Tem mais ainda algumas imagens aqui super interessantes aqui pra gente tratar. Valeu? Vou encerrar aqui e a gente volta. Pronto, meus confrades, voltei, hein? Voltei. Já vou chamar o Eduardo aqui. O Alberto aqui. Voltem com a gente. Volta todo mundo porque tem a surpresa. Eu não falei a surpresa, né? Eu esqueci de falar a surpresa, gente. Alberto voltou aqui já. Eu esqueci de falar a surpresa na outra live aqui, rapaz. Mas a surpresa, gente, deixa eu só abrir aqui, ó. É que assim, infelizmente a gente não tem como fazer isso só para o pessoal da live. Porque aqui no Instagram a gente não tem controle
de todo mundo que está acessando a live. Mas a gente tinha preparado um presentinho aqui, e aí vai acabar servindo para todo mundo que nos segue, que vai nos seguir e que está prestigiando aqui a live. Qual é essa surpresa aqui? É que o Alberto, ele disponibilizou aqui, olha aí que massa, são 4? 4. Vão ser 4, Alberto? 4. O Alberto vai disponibilizar, vocês sabem o que é isso aqui, né, gente? Isso é um fissurômetro, que o Matheus Leone lá disponibilizou o modelo dele, só que aqui o do Alberto é de acrílico, não é isso, Alberto? Isso mesmo. O Alberto vai disponibilizar 4 fissurômetros que a gente vai sortear. Eu vou abrir aqui amanhã de manhã, ou ao meio-dia é o melhor horário. Amanhã ao meio-dia eu vou abrir aqui um post no meu Instagram com a imagem do sorteio. E a gente vai sortear 4 fissurômetros de acrílico para vocês aqui, que estão assistindo a live, que nos seguem também. A condição vai ser seguir o meu perfil, seguir o perfil do Alberto, e a gente vai abrir esse sorteio amanhã e vai finalizar na sexta-feira à noite. Na sexta-feira à noite eu vou abrir, se eu não tiver nenhuma live de conteúdo programada, eu vou abrir uma live só para fazer o sorteio dessas 4 unidades, e 4 felizados entre vocês que estão aqui na live, que nos seguem, vão ganhar cada uma unidade aqui desse fissurômetro para vocês utilizarem aí nos serviços de engenharia diagnóstica. O grande Renato Saad. Renato entrou aí. Um abraço ao Renato aí. Depois vai entrar em contato contigo, professor Renato, para marcar também uma live aqui com a gente, viu? Renato também. Já mandei uma mensagem para ele para a gente bater um papo junto aí sobre algumas situações aí, inclusive ele que trabalhou na Falcon Bauer também, então muito legal aí, vamos ver o que a gente consegue aí. Um abraço ao Renato aí. Show. Olha aí, o Maurício está aqui, Maurício Marques está aqui de volta, ele estava lá na live, foi ele que fez algumas perguntas. E aí a gente tem essa imagem aqui. Bom, essa imagem aí, o que acontece, pessoal? Normalmente quando você vai fazer um reparo de uma estrutura, existe uma grande dúvida que o pessoal fala: quanto eu vou abrir de reabilitação? Quanto eu tenho que descascar, o quanto eu tenho que escarificar e demolir e por aí vai. Então existe um grande debate aí. O que é importante é realmente você tá dando para ouvir aí? Eu tô te ouvindo, embora o vídeo travou aqui. O vídeo travou, mas o teu áudio tá ok aqui. Agora... Deixa eu saber do pessoal. Pessoal, vocês estão ouvindo bem o Alberto? Tá voltando aqui. Começou a pixelar, voltou. Tá. Pronto. Voltou, isso. Então, como eu estava falando, existe um grande debate aí. Importante que você esteja aí com um profissional experiente acompanhando essa abertura. Já teve casos aí que nós fizemos a abertura. Recomenda-se, tá? Essa é a regra. Recomenda-se aí até em torno aí de 60 e 65 centímetros. Caso contrário, você aí tem que proceder um cimbramento, um escoramento. Mas nem todo reparo, toda reabilitação, você tem que estar fazendo esse cimbramento. Para aberturas maiores, qual é a dica que eu dou aqui para vocês? É realmente estar fazendo aí esses grampeamentos na armadura longitudinal. Isso. Para evitar. Eu percebi aqui são alguns grampos, né, que eu vi aqui. Esse aqui é um grampo, né? Aqui, se eu não me engano, parece que ele está fixado com alguma resina epóxi soldada aqui. Isso. Isso, pronto, exatamente. Aqui. A gente Pronto, acaba aqui mais um. Quando vai... Dá para ver aqui a resina epóxi aqui, soldado aqui. A gente acaba fazendo esse tipo de grampeamento para evitar a flambagem da armadura. Perfeito. E aí você pode ter uma abertura maior. Claro que tem que tomar muito cuidado, tem que tratar toda essa armadura depois que você está gerando aí, você está incrementando um potencial elétrico aí. Então, ou você faz aí uma proteção catódica com inibidor de corrosão, base cimentícia, ou base zinco também pode ser usada, como os colegas aí acabaram perguntando. Varia de situação para situação, de ambiente para ambiente. Então, essa é a dica que eu dou para vocês aí, para evitar aí um cimbramento. Às vezes você pega estruturas muito altas, nesse caso, era um galpão industrial, acho que o pé direito dele tinha uns 15 metros, e realmente ele estava com os pilares aí bastante degradados, ataque químico, e aí primeiro você faz o que? Escarifica aí 3, 4, faz grampeamento, escarifica 3, 4
lotes de estribos, né? Ah, Então, sim. a cada 70 centímetros aí você faz a escarificação, faz o grampeamento. É que não dá para você abrir tudo, né, de uma vez no mesmo dia. Então é um trabalho aí, como a gente fala, devagar, de formiguinha, para que você Agora a concretagem, digamos aqui, a recomposição do concreto, ele é feito todo de uma vez? Não, Ou em também etapas. nessas etapas? Fez Isso. aqui a parte de escarificação, grampeamento, aí faz a recomposição do concreto. Aí Isso. sobe de novo mais A cada 1 metro, pelo escarificação. menos. A cada 1 metro você vai Perfeito. fazendo com cachimbo, e aí você vai jogando a forma para cima e executando esse reparo. Dá para fazer em trechos maiores? Dá. Aí você tem que avaliar no local, ter aí o know-how, a experiência, entender o que normalmente, às vezes, a gente faz. Eu abro aí em torno aí de uns 2 metros, por exemplo, faço esse grauteamento, e aí você avalia no dia seguinte. Não ficou bichoca? Não, se comportou bem? Legal, vamos manter os 2 metros. Até dá para fazer os 2 metros, né? Você consegue. Mas tem que aí colocar cachimbos intermediários. Não é um cachimbo só lá em cima, na parte superior, e você despejar o material. Senão você vai ter problema por conta aí do agregado, vai dar bichoca. Então você faz aí, a cada 70 centímetros, um cachimbinho, que é aquela foto anterior que eu mostrei. Você vai subindo com o cachimbo. Essa daqui, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui se está aqui. Do cachimbo, aqui. Voltei, meus confrades. Não sei o que houve aqui, simplesmente caiu do nada aqui. Já convidei o Alberto aqui, mas do nada aqui caiu a live. Do nada caiu aqui, Alberto. Eu estava mostrando aqui a imagem do cachimbo aqui. Estava tentando virar, pronto, virei a câmera aqui, pronto. E aí a cada 70 centímetros aí você acaba fazendo esse cachimbo. Nessa reabilitação, nesse reparo de 2 metros. Aí você vai colocando para evitar aí justamente a manifestação patológica aí da desagregação. Essa outra foto aí, Gideon, é de um arranque, né? Entre um arranque e outro também que nós nos deparamos, nem estribo existe mais. Também com um grau de alta corrosão, atacando aí o concreto. Isso, aí foi até uma pergunta bacana que estava aqui, eu não consegui fazer porque saiu, mas eu gravei aqui, que qual o percentual de corrosão ou de perda de seção dessa armadura você considera para a substituição do trecho da armadura? Eu não lembro aqui de quem foi a pergunta, mas estava aqui, eu ia te fazer quando você pausasse aqui, desse aqui o intervalo entre o conteúdo, e aí você tocou nesse assunto aqui da questão do estribo. Então, qual o percentual de perda de seção da armadura que você costuma considerar para a substituição? Eu sigo a norma. Reposição. NBR 6118, 10% aí de seção. Eu sigo 10%. A norma. 10%, não podemos brigar com a norma. Então e ela nos dá muita segurança. Então, nesse caso, nesse ponto, principalmente tratando-se aí de corrosão de armaduras, é muito importante a gente estar adotando aí os padrões normativos, aí não fugir dele, para que a gente tenha segurança e transmitir credibilidade para o cliente. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Vocês podem mandar perguntas aqui. Deixa eu ver a outra imagem aqui. Essa daqui a gente já viu que foi o grampeamento. Essa daqui que a gente não viu, né? Então, essa aí é o quê? É uma abertura grande de um reparo de pilar. E o que acontece? Aí, quando nós chegamos no local para fazer um orçamento, esse pilar estava justamente nessa situação. Imediatamente pedi para ele já estava assim. Aqui não foi escarificado, ou melhor, não foram vocês que escarificaram nem retiraram aqui o concreto, já estava dessa forma. Já estava, a gente foi fazer um orçamento para estar fazendo uma verificação dessa estrutura e a empresa começou a fazer alguns reparos lá e tiraram ela de lá, não sei por qual motivo, mas acabou saindo de lá, nem estribo tá, enfim, e
É um pé direito. Mas tinha uma outra empresa que estava executando, e no caso foi a outra empresa que fez essa remoção aqui do concreto. Na realidade ainda está lá, nós não fechamos essa atividade, está fazendo acho que 1 mês e meio que a gente esteve nesse lugar aí. Perfeito. E aí tomar muito cuidado com isso. E o que é importante aí, Gilde, que eu acabei de falar, nessa foto especificamente que você está mostrando, isso, nessa foto aí, é a gente ter o quê? Ter a ética na engenharia. Quando você vê um negócio desse, você tem que pedir para o seu cliente, imediatamente faça o escoramento, faça o sombramento. Perfeito. Porque a gente está lá, a gente saiu de lá como responsável disso aí, quer queira, quer não, indiretamente. Claro, não é porque a gente não pegou atividade, não pegou o serviço, que nós vamos deixar ser negligente. O risco, né? Exatamente. Sim. Então, muito importante isso. Foi até uma pergunta que a gente falando aqui foi sobre... Acho que foi numa live com o Matheus Leone. Foi com alguém aqui da área de patologia das construções. Aí alguém perguntou assim, se eu for fazer uma visita preliminar, eu ainda não fechei com o cliente, eu chego lá, o imóvel do cliente está numa situação crítica, que assim, eu bato o olho e eu vejo que é uma situação crítica. Seria interessante eu comunicar à prefeitura, algum órgão? Eu disse, olha, eu particularmente, eu acionaria, ou eu conversaria com o cliente e diria assim, olha, mesmo que eu não faça aqui o serviço, mas eu preciso comunicar, eu estagiei na Defesa Civil. E assim, por conta de ter estagiado lá, eu diria, olha, eu vou ter que notificar a Defesa Civil, porque a sua edificação, ela está numa situação tão crítica que está colocando em risco a vida dos ocupantes, dos transeuntes, dos vizinhos, e precisa ser notificado para que os órgãos competentes tomem conhecimento. Não tem como a gente se omitir numa situação dessa, porque a gente tem um conhecimento técnico sobre o risco. Então, claro. No meu caso, qualquer visita que eu venha fazer, que eu encontre imóvel nessa natureza, pelo fato de eu ter estagiado lá e saber até como funciona a questão da precaução e da prevenção da defesa civil, eu acionaria sem receio algum, até de, não está prejudicando o cliente, não, a gente está, na verdade, auxiliando. A defesa civil vai lá, vai constatar o risco, vai orientar, inclusive, o proprietário, o inquilino, o condômino, enfim, e vai cobrar uma providência para aquilo, para que não chegue ao ponto de uma tragédia, né? Porque muitas vezes a pessoa procura um profissional por não ter noção do risco, vai empurrando de barriga, e às vezes ali está uma tragédia anunciada, né? Isso é verdade. O que você falou é muito importante. Eu, na verdade, o que acontece? Eu aí acabei, eu não, por se tratar já de um cliente meu, você tem que ter tato em determinadas situações. Sim. É importante o quê? Você falar o que foi que eu falei. Eu falei, olha, isso aqui precisa ser escorado, precisa ser cimbrado, que isso aqui pode ter um colapso estrutural e você tem que justamente fazer um terror. Falar isso aqui está na iminência de cair. A hora que cair vai matar toda essa família aqui. Ó. Porque de fato tá. Tem que fazer porque é justamente isso, o cliente, assim, a pessoa que não tem o conhecimento técnico, normalmente costuma empurrar de barriga, até quando está numa situação que não dá mais para remediar. Infelizmente, a gente vê constantemente tragédias acontecendo por conta disso. Então Sim. Tem que conscientizar, e às vezes de uma forma assim bem assim, rigorosa nesse sentido. Na verdade... Nesse caso aqui, o pessoal perguntou aqui, você não fez serviço, mas a estrutura está escorada? Tá. Foi o Horácio. É como o Alberto falou, ele recomendou na hora lá para fazer o escoramento da estrutura. Sim. E aí você tem que ter tato, foi o que eu te falei. Quando é um cliente nosso que já é antigo, você tem que, na verdade, fazer um terror. Tem que tocar o terror. Falar, vai cair, tá perigoso, porque realmente estava, né? Então, assim, agora, quando você vai pela primeira vez num cliente, você tem que fazer duas coisas que eu entenda. Que eu acho que tem que ser feito. Primeiro é realmente tocar o terror, porque a pessoa não vai deixar aquilo lá de forma negligente. Escrever por e-mail falando isso e falar, infelizmente eu vou ter que realmente estar comunicando aí a Defesa Civil para que você tome alguma ação aí. Tem que ser tomada uma ação aqui. Então, foi até agora... que
O Horácio perguntou, caso o engenheiro não faça a denúncia ou a comunicação, né? Porque não é nenhuma questão assim de a gente estar penalizando, entenda, a gente não está penalizando. Por ter estagiado lá na Defesa Civil, eu entendo os riscos que estão associados e a necessidade de comunicação, porque é o órgão que pode fazer algo a respeito, né? Então, caso o engenheiro não faça a denúncia em nenhum órgão e caso aconteça algo, o profissional pode ser penalizado. Em termos de responsabilização, eu acredito que não, pelo fato de não ter um documento assinado, mas pela questão ética, né? Sim, ele pode não exato. ser responsabilizado, sei lá, civil e criminalmente, porque ele não chegou a fazer o serviço, não assinou nenhum documento em relação àquilo, mas se de repente o Conselho de Ética do CREA né, tem conhecimento disso, de que o profissional passou por lá e não tomou providência nenhuma, mesmo sabendo, ele pode acabar, sim, de repente respondendo alguma coisa lá por conta da questão ética da profissão, entendeu? Então, eu particularmente e esse cliente acredito aí, assim. não, tá certo você. Esse cliente aí, nesse caso, ele escolou no mesmo momento, porque é uma indústria, então ele tem essa consciência. A gente teve um caso aqui em Sorocaba, num shopping aqui, foi shopping Sorocaba, inclusive, e quem estava na época aí era o meu pai, e eles colocaram um cofre sobre uma laje, e meu pai até orientou, ele falou, ó, se você colocar isso aqui vai cair, cuidado. E o cliente falou, não tem problema, aí, blá, blá, blá. Ele é um pouco teimoso, o proprietário desse shopping, e dito e feito, fechou o shopping, ele colocou, no dia seguinte o cofre estava no chão. Felizmente, rompeu a laje, caiu. Caiu. Na verdade, caiu toda a laje, caiu um trecho da laje e caiu. É uma sobrecarga horrível, né? Do cofre metálico, então. Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado. Tem mais alguma pergunta aí, Gil? Deixa eu ver se tem mais anomalia, ok. Não, é dessa feita. O pessoal que entrou aqui, as perguntas, a gente respondeu inclusive a da outra live que fechou, mas, ok. Caso o engenheiro não faça, não tem mais não. Então, tem uma outra situação também que o pessoal acaba perguntando, que é sobre a limpeza das armaduras, né? Também é um ponto aí que muita gente acaba perguntando, né? E existe até um debate, eu limpo a armadura mecanicamente com as mãos, não, ou tem que ser com hidrojateamento, escova de aço, lixadeira. Isso. Com a mão, não façam isso, pelo amor de Deus. A gente teve algumas experiências aí amargas, né? Então a gente acaba errando e tem que compartilhar esses erros para que você aí não faça isso. Não cometa, perfeito. Não faça isso. Então o que nós recomendamos aqui é o quê? É fazer realmente um lixamento com um equipamento adequado ou com hidrojateamento. Existem aí algumas empresas que não permitem mais o jateamento de areia, né, abrasivo, e uns permitem abrasivo úmido, mas em determinadas indústrias não permitem. Tem lugares e indústrias que também não permitem o hidrojateamento com água, e aí o que fazer? Então cada caso você tem que estar verificando. Neste caso aí, quando não se pode usar uma decapagem. Usa decapagem e posteriormente com um equipamento aí mecânico, né? Só que cuidado quando você faz a decapagem por conta de estar utilizando aí, fazendo por exemplo em pilar, que esse ácido que você colocou na estrutura, ele vai escorrer. Então é importante você colocar panos ali, para quê? Para que o pano absorve a contaminação aí desse ácido que acabou escorrendo, né? Fazendo essa decapagem, para que não penetre numa região íntegra da sua estrutura que você não, por exemplo, comprometendo. Abriu. Exatamente, senão você pode ter problema. Em vigas aí, tranquilo, você pode estar fazendo. Nós fazemos isso muito aí em algumas indústrias porque elas não permitem que você utilize aí o jateamento, seja de água ou mesmo via abrasivo, né? Úmida ou seca. A seca não permite mais, né, o jateamento de areia. E aí o padrão do aço tem que chegar ao padrão SA, que é ele ficar meio esbranquiçado, né? Esse que é o padrão ideal quando você tem aí uma corrosão de armadura, né? Seja ela por meio de carbonatação ou cloreto, exatamente, o ataque químico. E até acho que ontem nos meus stories eu postei aqui um laudo que nós estamos fazendo sobre uma estrutura que ela está sendo atacada por sulfato.
A estrutura ficou até azul, inclusive. É bem interessante aí a reação que está desencadeando nessa estrutura. É uma viga calha, inclusive. Então, muito perigoso. Então, beleza. Eu acho que a gente... Já foram mais 20 minutos aqui de live. A gente conseguiu passar todas as imagens. Acredito que conseguiu responder bastante dúvida aqui do pessoal. Vou fazer o seguinte. Eu acredito que dessa vez eu consegui salvar a live, porque eu fiz a live na quinta-feira com a... Foi quinta-feira com a professora Cristina Furlan, Cristiana Furlan, aqui desse livro Patologia em Alvenarias. Só que o bendito do Instagram me deu a opção de compartilhar a live, ou seja, salvar nos stories, e não ficou salvo. E eu até agora não consegui recuperar, e o pessoal me cobrando aqui, porque eu estou salvando as lives no YouTube. Então essa live nossa aqui, eu vou deixar 24 horas aqui no meu perfil, mas vou baixar também e subir lá para o meu canal do YouTube, disponibilizar lá no nosso grupo do Telegram. Eu tenho um grupo no Telegram, o link está lá na minha bio. Eu vou salvar aqui e vou disponibilizar esse arquivo também para você, viu, Alberto? Caso você queira fazer legal. uso dele também, não, claro, fique à vontade. Subir lá para o teu canal do YouTube. Sim, sim. E aí eu queria agradecer muito você ter aceitado o convite aqui para trazer esse conhecimento e essa experiência fantástico aqui para mim e para os demais colegas aqui que participaram da live com a gente. Não, vamos lá, qualquer dia também vamos lá para o meu perfil lá, para você falar um pouquinho aí sobre um tema que você gosta. As patologias. Também, Pode ser as patologias, as construções, que agora é minha área queridinha aí. Falar nisso aí, tá vendo aí? Hoje mesmo, né, em meio a essa pandemia toda, uma outra área assim, que eu falo, né, também aqui, lancei até um treinamento no meado do mês passado, que foi na área de negociação e marketing, né? Em meio a essa pandemia, hoje eu fechei contrato aí para um serviço de consultoria aqui na área de engenharia diagnóstica. Entendi. Tá com bebê aí também, né? Meu filho. Tem um menininho Qual a idade dele? Tá com 4 anos. Vem cá. Eu tenho um de 6 aqui. Tá aqui, ele aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Gabriel, chega aqui rapidinho, vamos aqui. Mostra o teu que eu mostro o meu. Olha lá. Vem cá ligeiro, pai. Rápido. Cadê o seu? Aqui o meu aqui. É isso aí. Meu tem 6. Deixa eu tirar aqui os comentários aqui. Pronto, tira os comentários aqui. Dá tchau lá. Tá com o paninho dele na cabeça aí. Dá tchau, filho. Pronto. Pronto, então, eu estava falando assim, negociação. Então, hoje eu fechei um contrato aí para um serviço de consultoria na área de engenharia diagnóstica, um apartamento aqui com diversas infiltrações que a gente vai investigar e trazer causas e soluções aí. Legal, vou postar um pouquinho nos stories aqui. Então, não foi um stories que você fez hoje? Hoje foi uma reforma de apartamento. Não, eu fiz hoje uma reforma de apartamento que a gente está parado lá porque o decreto municipal não deixa a gente continuar, mas está na fase de acabamento. Falta só praticamente luminárias, retoque na pintura, né, e louças e metais. Aí está faltando só isso, só que a gente precisa esperar o decreto municipal flexibilizar para a gente voltar com a obra lá, para não ter complicação com o município, né? A gente tem CNPJ aqui, o município andou caçando o alvará aqui de algumas empresas que infringiram o decreto municipal, então a gente está com todo esse cuidado. E aí a gente vai começar a semana que vem, então, as investigações lá nesse apartamento. Vai mostrar um pouquinho das manifestações patológicas que a gente já fez uma vistoria preliminar. Então, a gente continua fechando serviço aqui, né? Mesmo nessa época de pandemia. A gente aqui também tá. Hoje, inclusive, eu tive uma obra que já estava no final e outra também que nós estamos cortando o trecho de viga. Vamos fazer reforço com fibra de carbono. Hoje foram aplicadas em 2 vigas, são 8. É uma indústria também. Então, um trabalho muito bacana que nós estamos fazendo lá, por erro lá atrás, de compatibilização de projeto. E estamos cortando 25 centímetros de seção da viga, né? Então, um trabalho muito interessante. E também estamos finalizando uma outra obra aqui de uma consolidação de aterro, que eu tenho compartilhado bastante com o pessoal. Nós estamos fazendo injeção nesse aterro aí, está um radier apoiado sobre várias casas, e nós estamos consolidando. Então, tá muito legal, a gente tem escavado para realmente ver
toda a penetração da nata, é sensacional. Show. Você está compartilhando nos stories? Tô compartilhando. Pronto, vou acompanhar lá. Estão vendo aí, pessoal? Quem não seguiu o Alberto, passa a seguir aí, que tem muito conteúdo bacana que ele está compartilhando aí nos stories. Na verdade, aqui, Gideon, o que nós somos movidos? Paixão por desafios. É isso que a gente gosta. A gente é movidos por paixão por desafio. Falar, não tem como fazer. Opa, lembra do Alberto? Vamos lá. Tem, sim. Calma que tem. É claro que às vezes existe todo um custo, né? A gente procura trabalhar dentro da segurança, né? É claro, sim. Então tem outras pessoas também atrás de mim que têm responsabilidade por isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz. Então a gente aqui realmente tem paixão por esses desafios e a gente já removeu pilar, corta viga, enfim, tem muita coisa aí que a gente acaba fazendo e utilizando a técnica aí da fibra de carbono, que eu adoro ela. Eu realmente, claro, nem sempre dá para utilizá-la em determinadas situações, mas boa parte dela a gente acaba utilizando e eu compartilho muito esse conteúdo no meu perfil. Amanhã eu tenho inclusive uma live. Eu vou fazer sobre 3 cases que a gente enfrentou aqui no escritório. Então vai ser legal, vai ser bem bacana. Vai ser pelo Instagram, a live ou pelo YouTube? Vai ser pelo Instagram, Eu passo algumas fotos. Qual horário? Vai ser às 7 horas. Pronto. Depois você anunciando lá, me marca também que eu reposto aqui para o pessoal. Pronto, que aí eu compartilho aqui para o pessoal seguir. Então, Alberto, muito obrigado. Vocês também que ficaram conosco aqui, depois de 1h30 aqui de live, muito obrigado também. Vai estar lá no YouTube, quem não assistiu, fica 24 horas aqui no perfil, e aí vai lá pro grupo também do Telegram. Valeu? Show, obrigado. Aí, e amanhã sai o post, amanhã sai o post do sorteio, e na sexta-feira a gente faz o sorteio dos fissurômetros. Maravilha, obrigado mais uma vez. Aqui, cadê? Eita. Também de patologia. Pronto, show de bola. Voltou. Valeu, meus confrades. Voltou. Você estava falando. Então, mais uma vez, obrigado aí, Gilde, pela disponibilidade também, né? Acho que a gente trocou também experiências. Eu gosto muito de falar também do que a gente faz aqui. E você vê que a live aí, se a gente ficar aí, o negócio vai longe. Vai 2 horas fácil aqui. Vai. Então, em breve a gente faz outra live aí pra gente estar conversando. Eu acho muito enriquecedor essa troca de experiências, né? Você aí no Nordeste, eu aqui no Sudeste, então é muito legal. Show. Valeu. Então, show de bola. Vou encerrando por aqui. Forte abraço a todos e fui. Fui.